boa noite a todos os nossos convidados por estarem participando aqui dessa mesa. Para vocês que estão participando aí com a gente também, nós começamos, né, e vamos dar início a mais uma edição do Fashion Revolution Digital Belo Horizonte, que faz parte do movimento global Fashion Revolution, presente em mais de 100 países, né, e que por meio de debates, oficinas, campanhas e ações, aborda temas que promovam reflexão e mudança de comportamento em consumidores, empresas e profissionais da moda. Entre essas temáticas, a gente tem discutido direitos humanos, sustentabilidade social e econômica, feminismo, antirracismo e políticas públicas culturais, que é o tema central do nosso debate hoje. Só para contextualizar um pouquinho para todo mundo, em 2008, pela primeira vez, o então Ministério da Cultura reconhece a moda como uma linguagem artística pela perspectiva da economia criativa, né? E por isso ela é recepcionada com assento no Conselho Nacional de Políticas Públicas Culturais. Mas foi exatamente em 2010, com o primeiro Seminário Nacional de Moda, que começou a se forjar uma massa crítica para sua consolidação como um setor relevante para a vida cultural brasileira. O resultado foi um documento inédito, né, que é o Plano Setorial da Moda, que integra o Plano Nacional de Cultura. E a função é orientar exatamente as ações e as políticas públicas desenvolvidas para o segmento. É importante esse momento de 2010, quando acontece o primeiro seminário, e é por isso que nós trouxemos dois convidados, que foram delegados, representantes de Minas Gerais, nesse seminário que aconteceu em Salvador, Bahia, e é com ele que nós vamos conversar e trazer um pouquinho da experiência deles, do que aconteceu, né, como é que se forjou, como é que foi essa experiência de lá, para que eles possam trazer para a gente entender melhor o que a gente pode aproveitar e entender aqui no contexto, né, de uma construção de um plano setorial municipal para Belo Horizonte. E eu vou começar aqui hoje com a Makota Kizandembo. A Makota esteve presente nesse primeiro seminário de moda, que aconteceu em 2010. Ela também participou e articulou da Secretaria de Economia Criativa e foi uma das delegadas representando Minas Gerais, e é com ela que eu queria começar e perguntar para ela. Makota, boa noite. Obrigada por você estar aqui com a gente. E eu gostaria que você contasse um pouco da sua experiência, do que aconteceu lá nesse seminário, né? As discussões que foram feitas, e o que a gente pode trazer para Belo Horizonte em termos de contextualização e saber os processos, inclusive, né? Do que vocês vivenciaram lá como delegados e da importância desse seminário para que a gente possa trazer esse debate para o campo municipal. Makota, por favor. Boa noite para todas as pessoas que aqui estão, para todos que estão nos ouvindo. Boa noite, Carol. Muito bom estar novamente com você, Heloísa. Boa noite. Bom, esse primeiro Seminário Nacional de Moda, né, ele nasce a partir de um encontro que tivemos em Brasília, onde, né, o Ministério da Cultura criou, se não me engano, 17 setoriais, se não me engano, são 14 ou 17. E uma delas era a moda, e qual não foi minha surpresa quando ia me inscrever para a Setorial de Cultura Afro-Brasileira, e dou de cara com a Setorial de Moda, e aí eu me inscrevi nela. Foi um sistema bem burocrático, e na época eu fui a única pessoa do estado de Minas Gerais a ser selecionada para ir para Brasília, né, participar dessa setorial. E a experiência não foi agradável, tá, nessa setorial. Inclusive, esse primeiro Seminário Nacional de Moda, ele nasce a partir dessa experiência não agradável, né, que eram pessoas que foram convidadas e não eram delegadas, querendo se eleger para a setorial, sendo que elas eram convidadas, não eram delegadas, e pessoas desconhecendo as pessoas que faziam moda, aquela moda mais popular, né, e desconhecendo, né, dizendo que moda afro-brasileira também não existia. E aí foi nessas conversas que resolveu-se fazer o primeiro Seminário Nacional de, acho que moda ou cultura na moda, não me lembro exatamente o nome do seminário, mas, né, era moda, o tema era moda e cultura juntos, né? E aí eu entrei no grupo, na comissão que construiu o seminário, construiu-se
uma comissão para poder levar o maior número possível de representantes da moda para Salvador. E aí nos reunimos em Salvador, e aí se elegeu o primeiro colegiado setorial de moda, no qual, da moda afro-brasileira, a única pessoa que tivemos nesse setorial foi Goya Lopes, né? Goya Lopes, renomada internacionalmente, hoje, a empresa dela, hoje não, de um bom tempo, ela chama, né? A empresa dela mudou para Design Brasileiro, Sim. e foi a partir desse seminário também que nasce a ANAMAB, que é a Associação Nacional da Moda Afro-Brasileira, que lá nos reunimos algumas pessoas que já faziam moda afro-brasileira e outras que a gente não conhecia, e foi a partir dessas conversas que nós resolvemos fundar a ANAMAB para mudar qualquer outro conceito que seja moda afro, moda étnica, né, e não moda afro-brasileira, e ele nasce desse seminário. Então, quer dizer, o encontro setorial para nós, somente nós da moda mais popular e nós da moda afro-brasileira, não foi um encontro agradável, mas o Seminário Nacional de Moda, ele trouxe outras perspectivas, outros olhares, e a setorial de moda Goya Lopes ocupou por 2 mandatos, e eu já entrei no terceiro, né? Porque nós definimos que sempre ia ter um de nós nessa setorial, né? E aí eu ocupei o seminário que o Plano Nacional Setorial de Moda começa, né? Goya Lopes participa intensamente dele, junto com Kátia Castillo, que foi, né, a última representante, a última coordenadora do Colegiado Nacional de Moda, a última que extinguiram o Ministério da Cultura, né? Então, eu entro nesse terceiro mandato, com o plano já praticamente pronto, e nós só fizemos, na primeira reunião nossa em Brasília, tivemos que aprovar rapidamente o plano, porque estava naquele processo derruba Dilma, né? Vamos tirar uma presidenta eleita, né? Eleita dignamente do seu lugar, e uma mulher, né? Vamos tirá-la de lá. E aí, então, a gente foi a Brasília, fizemos a reavaliação do plano, e a pedido até do Juca, que era ministro na época, ministro de Cultura, a gente elegeu rapidamente, né? Fizemos uma vistoria no plano, e em um dia inteiro a gente fechou o plano, né? E ficou o Plano Nacional Setorial da Moda, né? E eu considero esse plano que foi aprovado em 2016, desculpa, esse que foi aprovado em 2016, não é isso? Esse plano setorial. Mais ou menos por aí, foi no mesmo ano que a presidenta teve o impeachment. Então, se é 2016, é 2016. Tá, né? Então, ele foi aprovado, eu ainda o acho um plano tímido, né? Mas ele mesmo tímido, ele mostra a potência da moda, mostra a diversidade, né? Que é essa moda. Ele vai bem de encontro à proposta de economia criativa, a moda, né? Nesse eixo, então ele muda os rumos do que seria a moda, do que é moda, né? Ele muda os rumos também do que nós chamamos de modismo ou de tendências, né? Porque há uma confusão da população do ser, né? Entender o que é tendência, né? E aí ele muda tudo isso, e eu considero, nesse ponto, ele, vamos dizer assim, um gol da população brasileira ligada à moda, quando a gente tem, né, um plano setorial pensando isso. Mas eu ainda acho ele tímido, mas eu penso de lá para cá, a gente também já avançou bastante em outras questões da moda, e Belo Horizonte, com o lugar que ocupa na moda do país, né, que muita gente não sabe, tem uns que não sabem, né? Quem não é ligado muito à moda, às vezes não sabe, mas quem já é mais ligado, seja no consumo, ou seja, fazendo moda, sabe que Belo Horizonte ela tem um ponto, ela é um ponto importante na direção da moda, no cenário da moda brasileira. Belo Horizonte dá um tom assim todo especial, costumo dizer assim, que é fácil reconhecer uma pessoa mineira, somente quando ela é de Belo Horizonte. É fácil? Sim, pelo modo como ela se veste, né? Que assim é uma elegância sem tamanho, assim, né? É bem assim, por mais simples que seja, faz parte da população mineira, né? A preocupação com o que veste, né? Então isso faz Belo Horizonte e Minas Gerais um estado com uma diversidade enorme do fazer moda.
Ok, Macota. Eu acho que essa experiência que você teve aí, com esses, né, mesmo com esses percalços, eu acho que a gente pode trazer e tentar, quando for discutir essa questão do campo municipal, né, de tentar avançar, então, o que a gente, de repente, não foi conseguido em termos nacionais, mas que se possa identificar, né, das demandas municipais aí. Eu queria conversar também agora com o professor Tarcísio de Almeida, que é professor de design da Escola de Moda do UFMG. O Tarcísio também esteve presente no primeiro seminário de moda, ele foi, inclusive, pelo setor institucional, e eu queria que o Tarcísio também explicasse para a gente como é que foi essa primeira abordagem da moda, a primeira discussão, né? E já começa se discutindo nacionalmente um tema que é extremamente ainda, que as pessoas têm uma certa ainda resistência de entender, que as pessoas às vezes falavam que não existe moda brasileira, mas existe moda no Brasil. E eu queria que o Tarcísio também explicasse um pouco melhor sobre essa questão, e quando você trabalha essa dimensão da moda como cultura, e você trazendo para a gente entender também como a gente pode trabalhar e trazer essa experiência pelo setor institucional para uma possível, né, construção aqui de um plano setorial da moda municipal. Tarcísio, boa noite. Vocês me ouvem? Opa, certo. Boa noite a todas, boa noite a todos. Primeiro, queria agradecer a Valéria Saíde pelo convite, tá? De poder estar aqui conversando com vocês no Fashion Revolution, que é um evento, um espaço muito importante para a moda, né? Não só na nossa cidade, Belo Horizonte, mas no Brasil e também na esfera mundial. Bom, quando a Valéria conversou comigo sobre a proposta e a proposição de participar dessa edição, ela falou da temática, né, da mesa que a gente participaria. Eu achei muito pertinente por dois motivos iniciais. O primeiro é o fato de eu ter podido participar desse primeiro seminário nacional, né, representando o elo institucional, ou seja, o elo acadêmico. Deixa eu resgatar rapidamente para vocês entenderem como que ocorreu esse seminário e a importância dele nas três esferas das quais ele reuniu membros e representantes, né? O seminário ele reuniu três elos, né? O elo institucional, acadêmico, então composto por pesquisadores, professores de universidades, faculdades que têm cursos de moda pelo país, né? O segundo elo foi o elo criativo, ou dos criadores. Então, a gente teve, por exemplo, a presença de criadores como Ronaldo Fraga, enfim, representantes também de outros estados da Bahia, vários tiveram presentes e representaram esse elo. E o terceiro elo foi o elo empresarial, né? Do qual a gente teve empresários, enfim, pessoas envolvidas com a moda, mas do braço, do viés do business, né? Ou seja, empresários que pensam a moda como um processo de economia, que aí também alia-se ao conceito de economia criativa também, né? Então, dito isso, a gente teve, o Ministério ele teve essa preocupação de reunir essas três vertentes com a representação distribuída nacionalmente. Então, de certa forma, todos os estados de todas as regiões estiveram presentes, né? Por mais que, por exemplo, algum estado, alguma região tenha uma menor expressividade, entre aspas, por exemplo, na relação do ensino com moda, né? Por exemplo, a região norte, a gente sabe que não tem muitas instituições realmente que têm cursos de moda, mas todos, de certa forma, acabaram estando representados. O que é importante desse seminário? Infelizmente, a gente vive agora uma era de trevas, né? Independente, além da pandemia, que é uma questão de saúde mundial, mas a gente vive uma era de trevas no sentido da cultura, no sentido da educação, no sentido das artes, enfim. Esse seminário, ele é um resultado muito importante para nós que pesquisamos moda, que
atuamos com moda, trabalhamos, ensinamos, enfim, estamos diretamente envolvidos com moda. Por quê? Porque ele foi a resposta e a preocupação do Ministério da Cultura em enxergar a moda como um patrimônio cultural do Brasil. Né? Por que isso é importante? Porque se nós pensarmos que a cultura é a capacidade dos seres humanos de se relacionar com o tempo, pensar a diferença entre presente, de lembrar o passado e de construir o futuro, a gente consegue compreender as sociedades e a importância da cultura para essas sociedades, né? Claro, a gente vai ter aí subdivisões por exemplo, compreensões do que é uma cultura de elite, o que é cultura erudita, o que é cultura popular, e enfim, a gente tem várias subdivisões que eu não vou me deter aqui agora nesse momento. Mas o que é importante e o porquê do MINC ter realizado esse seminário? Primeira questão, reconhecer a moda como um patrimônio cultural do Brasil. Esse esforço surge a partir de uma iniciativa do nosso maravilhoso ex-ministro, né, o Gilberto Gil, na gestão do Gil, que encomenda a uma pesquisadora da Unicamp, a Patrícia Santana, e ela faz um primeiro estudo, um diagnóstico, um levantamento sobre a moda no Brasil, né? A moda no Brasil em todas as suas vertentes, mas, sobretudo, por ser uma encomenda de um estudo, um diagnóstico para o Ministério da Cultura, um diagnóstico, uma pesquisa que teve como eixo e cerne central a compreensão da moda e a relação dela como um bem, um patrimônio cultural do Brasil. É a partir desse estudo, desse diagnóstico, que o MINC cria uma comissão interna. Essa comissão interna analisa e viabiliza a realização do seminário, esse primeiro encontro também em Brasília, e de forma maior, mais organizada, o Seminário Nacional em Salvador, em 2010. Como a Valéria já apresentou no início, nós nos inscrevemos, né? Foi publicado um edital, né, do MINC no Diário Oficial da União, e todas as pessoas, delegados, a palavra é horrível, né, o adjetivo, mas todos os representantes dos 3 elos se inscreveram e houve a seleção pelo Ministério. Então, cada estado teve seus membros, seus representantes dos 3 elos. Isso como resultado desse primeiro diagnóstico feito pela Patrícia Santana, então, que era uma pesquisadora da Unicamp, e aí o Ministério da Cultura reconhece a moda como patrimônio cultural do Brasil, anuncia na São Paulo Fashion Week, inclusive com a ida do então ministro Gilberto Gil. Ele vai a um dia na São Paulo Fashion Week e anuncia oficialmente que a moda passa a ser reconhecida, como hoje a gente tem, por exemplo, o frevo, enfim, outros patrimônios culturais que são materiais e imateriais, né? Então, a moda passa a ser reconhecida como patrimônio cultural do Brasil. Isso é muito bom para todos nós, nos 3 elos, porque fortalece no que concerne a políticas públicas, né? Infelizmente, a gente acaba vivenciando uma era de declínio. Tudo que foi plantado, foi construído, os esforços, as reuniões, as discussões, as eleições para representatividade. Então, a gente tem eleições de delegados que representariam esse colegiado por estados, por regiões, enfim. Tudo isso acaba se esvaindo, porque a gente começa a vivenciar uma era de cortes, mas não cortes só por critérios econômicos, mas cortes por critérios de política de dizimar a cultura mesmo, né? Dizimar a cultura, dizimar o pensamento, dizimar a filosofia, a sociologia, as artes. Então, isso passa a se tornar supérfluo sob a gestão desse governo federal que a gente tem agora. Então, aí isso acaba destruindo todos os esforços e o trabalho que a gente vinha realizando, tá? Tanto na esfera estadual, como agora a gente começa a tentar fortalecer pela importância, relevância e a cultura de moda de Belo Horizonte e de Minas Gerais como um todo, né? Um plano setorial, mas, na verdade, isso já vinha sendo feito em esfera nacional, né? Com esse seminário muito bem sucedido e que criou
essa maneira de se ir a Brasília, de se discutir, e aí a gente teve a Kátia Castilho, né, como a nossa representante no colegiado, na esfera nacional, uma pessoa muito boa, muito bem articulada, que dialogava não só com o elo institucional, porque ela foi minha colega na universidade que eu lecionei em São Paulo, mas também por ser uma pessoa que dialoga com criadores e também dialoga com o setor empresarial. Então, a gente estava muito bem representado. Infelizmente, é o que eu acabei de relatar para vocês, o que a gente está vivenciando, né? Porque ainda estamos num olhar sincrônico, a coisa ainda está em acontecimento, a gente está vivenciando ainda tudo isso. Mas, assim, o mais importante que eu queria compartilhar com vocês aqui são essas questões. O MINC, que é o Ministério da Cultura, reconhece a moda como patrimônio cultural do Brasil. Isso é um ganho, assim, fantástico para todos nós, não só pesquisadores, professores, mas criadores que estão ingressando no mercado de trabalho, empresários, porque propicia uma chancela e a formalização de políticas públicas. O que são políticas públicas? Políticas públicas são as modalidades e as articulações que um governo, quer seja ele na esfera federal, estadual ou municipal, ele reconhece determinado setor e cria dispositivos de acessibilidade para esse setor, né? Isso é basicamente o que configura uma política pública, ou seja, o Estado olha para esse setor e, no caso do Ministério da Cultura, reconhece esse setor como uma importância cultural. Quando a gente fala em um setor que gera uma importância cultural, ele automaticamente vai gerar também uma importância econômica, né? Uma importância turística, porque uma coisa está atrelada à outra. Então, você não fala só em cultura isolada numa gavetinha, não. Os setores e os campos, eles dialogam, eles estabelecem uma inter-relação muito, muito forte. Tanto é que, por exemplo, a gente tem um outro esforço, que é outro ponto que eu queria comentar com vocês, é que a partir desse reconhecimento do MINC, a gente começa também a fazer uma discussão em âmbito nacional, aí já focado mais especificamente no elo institucional, que é o elo acadêmico, né? De pensar a moda como um campo do conhecimento humano, né? Então, esse campo de conhecimento humano chamado moda, ele é multi, trans e interdisciplinar, ou seja, a gente dialoga com todas as outras áreas, ciências, disciplinas, como as artes, a sociologia, a filosofia, a economia, a biologia, quando a gente tem projetos de experimentação, enfim, inúmeras outras áreas, né? Então, a gente está falando de um campo que é multidisciplinar. E aí, quando a gente traz isso para o Ministério da Educação, então a gente começa a dialogar e defender a moda como campo de conhecimento humano, que ainda não é oficialmente reconhecida no Brasil, apesar dessa conquista do Ministério da Cultura. Bom, acho que era mais ou menos isso. Se depois eu lembrar mais alguma coisa, eu posso complementar. Não, foi muito importante, Tarcísio, você ter feito essa sinopse para a gente, né, de mostrar, de contextualizar o que aconteceu lá. Como eu falei para vocês, a gente sabe que foi a primeira vez, um primeiro encontro, tudo é novidade no campo da moda, seja no campo epistemológico, né, a questão da cultura mesmo. Então, acho que isso tudo também a gente considera, né, todos esses debates, todas essas discussões, né? Até pouco tempo atrás, você se lembra mesmo, quando a moda entra para a Lei Rouanet, a época de 2013, ela também causou assim, uma celeuma também, né, entre você discutir qual é o lastro de criatividade, né, que teria dentro da própria indústria produtiva. Então, essas questões também, eu acho que a gente tem mais aqui fazer esse processo de debate mesmo, para a gente poder entender e saber que não está nada pronto, não foi nada, né, nada foi acabado, o plano está sempre com as alterações, as retificações, né, e as ratificações também. E é por isso que a gente quer entender o que aconteceu lá, né, porque uma das diretrizes do próprio Plano Nacional Setorial é exatamente incentivar que os estados e os municípios tenham suas próprias,
né, o seu próprio plano setorial para exatamente recepcionar as demandas locais, que eu acho que isso é importante. Um país continental como o nosso, obviamente, a gente entende que não tem como você contemplar toda essa diversidade cultural aí. Então, eu acho que é fundamental exatamente o que a gente está tentando, né, fazer aqui de forma coletiva, dar esse primeiro passo para essa construção e aí. E aí, para Belo Horizonte, e aí eu queria conversar um pouquinho aqui agora com a Heloísa Aline. Heloísa Aline, nós temos aí em 2018 a primeira vez que a moda, pela sua cadeira de moda e vestuário, ela é recepcionada pelo Conselho Municipal de Cultura, ou seja, é uma instância que legitima a sociedade civil a participar como política pública. Então, eu queria que você contasse para a gente aí qual foi a sua experiência de você ter sido titular, né, a primeira vez em 2018, que a moda é recepcionada no Conselho Municipal de Cultura, como que foi recebida pelos outros setores que já estão, né, mais atuantes aqui na nossa vida cultural, e o que aconteceu lá, os debates que aconteceram, né, para a gente saber como é que foi feita essa representatividade, o que você viu lá dentro em relação aos outros colegas dos setores culturais. Traz para a gente essa sua experiência aí, Heloísa Aline. Boa noite para todos, colegas aqui, todos que estão nos assistindo aqui nesse momento. É um grande prazer, obrigado pelo convite, Valéria e todos os responsáveis aí pelo Fashion Revolution. Então, eu vendo o Tarcísio, a fala do Tarcísio, eu fiquei pensando assim, que talvez de todos que estão aqui presentes, eu seja a mais, não vou dizer a mais velha, talvez a pioneira, no sentido, né, de ter começado a trabalhar com a moda no final dos anos 70, princípio dos anos 80, quando começou-se a falar de moda no Brasil. Então, acho que tudo, para a gente entender o que está acontecendo agora, a gente precisa realmente de se remeter ao passado e ver que, apesar de todas as coisas que aconteceram, as dificuldades, os preconceitos, os percalços, a gente está avançando, né? Agora, acho que estamos até meio parados, mas já andamos um caminho muito grande, porque o Brasil, não tem tradição, nunca teve tradição de moda, comparativamente a outros países, como a França, como a Itália, né? Que isso faz parte assim do DNA mesmo de todas as pessoas, de toda a população. Então, a gente começa aqui, a gente começa muito no mercado, não sei se o Tarcísio concorda comigo, a gente começa esse caminho no mercado, a moda, produto, tá? Vender. Aí vem o Grupo Mineiro de Moda aqui, outros grupos importantes do Brasil, e a gente vai caminhando, e a imprensa não dá a menor bola para a moda, então é preciso que se faça um movimento. Vocês não imaginam o que foi isso. Para a gente estar aqui hoje falando sobre moda no Brasil, a gente precisa de ver as dificuldades que aconteceram. Eu me lembro do Grupo Mineiro de Moda, fazendo os desfiles maravilhosos, né? Começando a fazer desfile custeados aqui pelo próprio bolso, 10 instituições, 10 acreditando na associação, e chamando a imprensa para vir a Belo Horizonte, para ver o que estava acontecendo aqui. Já era um polo muito interessante de confecções que floresceu espontaneamente na cidade. E aí vem as feiras. Eu falo que em Belo Horizonte, a minha experiência me diz que a gente tem 3 eixos importantes, que foi a formação do Grupo Mineiro de Moda, que foi uma feira chamada Minas Mostra Mulher, que acontecia no Minas Trend, e a Divina Decadência. Eu acho que foram 3 pilares importantíssimos para a gente fomentar a atenção do Brasil, né? Do Rio, particularmente, que o Rio era o grande polo de moda, tudo acontecia no Rio de Janeiro. Então, a gente vai passando por essas décadas,
vai avançando e chega até, né, em outros movimentos, como capitaneados aí pela ZUMP, pela Elos, outras empresas que são muito importantes, que também começam a ver a moda de uma forma diferente, a querer mostrar, a ter um conceito. Começou a se formar nos anos 90 essa coisa do conceito da moda, porque não existia. Antes era assim, fazer uma coleção, era uma família de linho, outra de brim, outra de bordado, e nada conversava muito com nada. Mas a gente começa a ter essa história do conceito. E aí a gente vai, né, para o Fitoervas e chega no Morumbi Fashion e chega no São Paulo Fashion Week. Eu acho que esse momento ele é importantíssimo para o Brasil, para fomentar, porque o Paulo Borges é uma pessoa por quem eu tenho a maior admiração. O Paulo Borges sempre falou em cultura de moda, né? Paralelamente a isso, é claro que já vem acontecendo toda a história acadêmica no Brasil, inclusive o nosso curso aqui de estilismo e modelagem do vestuário, que se tornou muito tardiamente a faculdade de moda, né, que o Tarcísio atua lá brilhantemente. Então, eu acho que as coisas, existe aquele espírito do tempo, né, do que a gente fala muito, que vai concentrando as coisas. E o movimento do São Paulo Fashion Week, primeiro Morumbi Fashion Week, eu me lembro que no primeiro desfile do Morumbi Fashion, nas marquises do Ibirapuera, era um desfile da marca Equilíbrio, e tinha pouquíssima gente na plateia, e tinha pouquíssimo jornalista, e tinha pouquíssimo fotógrafos. A grande imprensa, as revistas ditas sérias, não cobriam moda, as televisões não se interessavam por moda. Então, eu acho que nesse caminho nós vamos fomentando também o interesse por esse mercado, por esse campo do conhecimento. E é toda essa movimentação, tá? É toda essa grandeza desse primeiro, porque podia não ser tão tecnológico como é hoje, mas tinha um frisson, tinha o sabor da novidade, tinha a vontade de fazer, tinha as pessoas se formando. Eu já era de um caderno de moda, mas a maioria dos meus colegas que foram cobrir semanas de moda vinham de segundo caderno, vinham de cultura. Eles não tinham repertório de moda, mas foi muito bacana isso, porque eles vinham da cultura e foi mais fácil, inclusive, fazer esse casamento, promover esse diálogo. Então, a partir dessa movimentação no Brasil, apesar a partir dessas histórias que foram sendo contadas, o Ministério da Cultura começa a olhar para a moda e acontece todas essas coisas que a Macota falou e que o Tarcísio contou. Mas me lembro agora, Kátia Castilho, pessoa importantíssima, porque foi quem começou os primeiros a implantar uma bibliografia de moda, a incentivar pessoas a escrever sobre moda, os primeiros livros. Então, eu acho a década de 90, princípio de 2000, de uma riqueza imensa para a gente fazer esse bolo, para a gente ter essa conversa que a gente está aqui. E eu sou testemunha ocular desse momento, porque você é repórter, você está na fábrica, você está no desfile, você está entrevistando as pessoas, você está, enfim, e tudo vai sendo, eu falo que é uma cultura que ela é sedimentada à base da experiência, e aí você se torna autodidata, e aí você vai trocar com seus colegas, né, o Tarcísio, quantas vezes, quantas conversas, quantas, né, recomendações, experiências que a gente trocou nessa história toda. Para a gente hoje estar falando de um Comuc em Belo Horizonte, uma cidade que tardiamente, né,
pelo movimento que sempre teve, agora, só há 3 anos, nos colocou nesse lugar aí de interlocutora com as outras artes, né? com as outras atividades, com a economia criativa, né? Que esse conceito também que é muito novo e que vem de pouco tempo para cá. Então, quando o Mauro Lacerda ele cria o Museu da Moda, o primeiro centro de referência da moda, e o Museu da Moda, ele inaugura um novo tempo, porque ele cria um equipamento que vai, através do qual vai ser possível a moda se inserir dentro desse conselho. E eu fui convidada a representar o Tiago Romano, como meu suplante, nesse primeiro momento, um momento de estranhamento, né, na recepção das outras áreas, que é literatura, que é teatro, que é dança, que é arte visual, que é cinema, que tradicionalmente já são, né, valorizadas, reconhecidas, participam de editais, têm todas as manhas. Então, no primeiro momento, o meu papel foi de criar laços, falar da moda, encontrar espaços, ser uma espécie de RP e falar, gente, estou aqui representando um setor que é rico culturalmente, que dialoga o tempo todo com todos vocês que estão aqui, com todas as representações, que é importante, que emprega mulheres, que economicamente, né, participa aí no bolo econômico do país, do estado, da cidade. E vocês têm de prestar atenção nisso, porque é contemporâneo, sabe? Falar de moda, enxergar a moda como esse campo de conhecimento rico e que conta a história de uma sociedade. Então, eu passei 2 anos lá, né? Lá no Comuc são muitas áreas, são muitas representações. É difícil você encontrar espaço, você tem de brigar para você falar, você tem de, enfim, encontrar maneiras de se relacionar. E eu acho que nesses 2 primeiros anos foi este o meu papel, né? Mas criei também o Fórum da Moda, né? Porque o Fórum da Moda ele é que vai dialogar, né, com esse setor e vai trazer o que esse setor está querendo para o Comuc. Fizemos as 2 ou 3 reuniões, já estamos institucionalmente, né, funcionando. Veio a pandemia, 1 ano e meio de Comuc, já veio a pandemia, as coisas ficaram um pouco complicadas. Mas o nosso objetivo agora é juntar tudo isso que a gente tem para a gente fazer o nosso plano de cultura da cidade de Belo Horizonte. Luísa, só para entender um pouquinho, esse Fórum da Moda, desculpe, eu não entendi, ele foi resultado da atuação do Comuc, do setor de moda e vestuário? Não entendi. Todas as áreas dentro de um conselho, dentro do Comuc, né? Porque o Comuc é um grande conselho, ele é bem formal, ele é inspirado no Conselho Nacional, inclusive. Todas as áreas elas têm de criar os seus fóruns. Ok, então esse o fórum, como na própria lembrança aí, né, que vai aí para os gregos, ele funciona isso. O fórum é o nosso lugar de discussão, tá? E essa discussão das necessidades, o que o setor quer, de como podemos caminhar, o que podemos acrescentar, multiplicidade, enfim, tudo que resume, que a gente quer. Estou vendo a Macota falar de moda afro, de moda a gênero, enfim, tudo que existe aí, porque hoje a gente tem uma amplitude muito, muito, muito grande, né, para a gente poder
descortinar e falar sobre elas. Então, nesse fórum, que tem o Fórum da Dança, tem o Fórum da Literatura, tem o Fórum das Artes Plásticas, entendeu? Então, o Comuc é a representação, mas o representante do Comuc, de cada área, tem de chegar no Comuc com aquilo que o setor está querendo e ver como que ele pode alinhar aquilo com seus pares politicamente, né? Enfim, com todas a expansão que isso puder ser feito. Tá? Nós não tivemos condições de atuar, porque vocês vejam bem, 2 anos, um tempo muito pouco, 1 ano e meio, veio a pandemia, criamos o fórum. E outra coisa importante, conseguimos fazer o MUD, o primeiro festival de moda de Belo Horizonte, né? Lutamos bravamente, fizemos com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, porque a gente entrou no FIES, a gente queria estar com a cultura que estava representada por mim, eu fui uma das curadoras do MUD, e a gente queria entrar também pelo viés da economia criativa, né? Porque nós precisamos de ser reconhecidos como vetor econômico. É muito importante a gente estar na página econômica. É muito importante falar disso, porque isso nós vemos no capitalismo, e isso tem um peso fundamental, né? Na hora que você vai tratar por esse viés. Então, agora, o Jorge Peixoto me sucedeu no Comuc. Como o Tarcísio disse, estamos vivendo uma época difícil, além da pandemia, tem todo esse desmonte, né? Todas as atividades estão comprometidas. A gente que já ainda não tinha consolidado essa história da política pública, né, para a moda, porque vai ser uma catequese, é o grande trabalho que tem que ser feito. Sabe? As pessoas da moda aqui em Belo Horizonte não sabem o que é um edital, elas não convivem. É um setor que atua no privado, se faz eventos com dinheiro do bolso, com patrocínio, não tem vínculo nenhum com o público, não sabe o que é uma política pública para qualquer área, muito menos para a moda. Eu acho que agora a gente começa uma outra etapa, né? Que é o Jorge aí, vamos chamar, estão conversando para, mesmo na pandemia, já fazer uma outra reunião do fórum, e a gente quer discutir isso com a sociedade, né, com todos esses eixos que o Tarcísio colocou aí, o empresarial, o acadêmico, o comercial, o conceitual, né, sobre como a gente pode fazer um plano municipal que tenha uma contemporaneidade, que contemple todas essas áreas e que tenha uma certa perenidade para nos guiar nesse caminho. Ok. Antes de entrar para o Tarcísio, que é o novo titular, eu queria só entrar na questão, já que você citou... Tarcísio não, Jorge. Jorge Peixoto. Jorge, sim, conheço Jorge, está certo. Eu estou falando o seguinte, que já que você citou aí a questão do Museu da Moda, eu queria conversar antes com a Carol Ladeira, exatamente porque você tem aí, e aí é interessante de Belo Horizonte, que ele desde 2016, quando você tem essa transição de centro de referência da moda para o Museu da Moda. O que eu acho interessante nessa discussão, porque lá em 2010, quando você discute essa questão do plano setorial, uma das diretrizes era exatamente a criação de museus da moda. E Belo Horizonte já tem o seu Museu da Moda, quer dizer, antecipa-se aí uma das diretrizes do plano setorial nacional. Então, Carol, eu queria que você explicasse para a gente aí como é que foi essa transição, por que o Museu da Moda de Belo Horizonte ele é considerado o primeiro museu público do país,
E a importância de um plano setorial da moda para o Museu da Moda, a gente sabendo aí que o museu está dentro, né, faz parte do catálogo do IBRAM, mas que existem determinadas necessidades específicas para o Museu da Moda que deveria ser contemplada exatamente dentro de um plano municipal setorial. Carol, por favor. Som. Carol, está ouvindo a gente? Ela sumiu daqui, eu não estou enxergando a Carol. Será que a Carol caiu? Carol, tá Tem que ligar o microfone, Carol. Funcionou agora. Tá Acho que eu estou ouvindo a voz da Carol. Não está ouvindo? Agora sim. Ah, ótimo. Então, primeiro, agradecer o movimento Fashion Revolution e o conteúdo importantíssimo que todos os anos são debatidos, né? E uma curadoria super especial feita pela Valéria. Além disso, assim, sempre quando era presencial, a gente tinha exposição, tinha meninas, além dos debates super importantes que aconteciam aqui. Agradecer também a presença dos meus colegas, né, da Macota, do professor Tarcísio, do Jorge e também da Heloísa Aline, né, que ficou 2 anos com a gente no comum. Vou contextualizar aqui a criação do museu e falar um pouquinho da importância do plano setorial. Então, como você falou, o museu ele foi uma consequência do Centro de Referência da Moda, né? O Centro de Referência foi criado em 2012 e o Museu da Moda, essa evolução, né? Aconteceu todo um processo e o Museu da Moda foi inaugurado em 2016. Então, para isso, além de todo o trabalho e programação que a gente vinha realizando, foi criado um plano museológico. Foi um plano que ele criado foram trabalhos durante 9 meses. A Aline até participou também, né, como uma representante da sociedade civil, ainda não estava no Comuc, né, então a gente teve a participação também de museólogos, historiadores, conservadores, professores, representantes da prefeitura e também da sociedade civil. Então, nesse plano museológico, é ele que realmente traça essa direção que a gente segue e esses eixos, né? Hoje a gente segue algumas políticas, então a gente segue, por exemplo, as políticas de patrimônio e memória, que são importantíssimas para um museu, né? De formação, a gente segue também das artes e da democratização de acesso. E aí nisso a gente tem ações baseadas nessas políticas. Então, dentro dessas ações, a gente contempla a sustentabilidade, a diversidade, a educação e a promoção, além do patrimônio e memória. Então, a gente foi pioneiro em ter um museu público de moda, primeiro museu público de moda, porque a gente vê, desde lá, em referência, né, em 2012, e aí depois em 2016, com reconhecimento como cultural e patrimônio nacional. Então, Belo Horizonte sai na frente nesse sentido, né? Trazendo um equipamento que ele é da prefeitura, e aí, só para contextualizar um pouquinho também, que eu acho importante, ele é da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, e ele responde a uma diretoria de museus, então tem todo um contexto de todos os museus também que a gente tem que seguir, e aí entra naquelas políticas que eu citei, e que é subordinada à Fundação Municipal de Cultura e à Secretaria Municipal de Cultura, né? E aí, a gente, nesse plano museológico, a gente fez essa transição e a criação do Museu da Moda, e a moda como um fenômeno cultural, né? Que além da que tinha esse valor simbólico, que realmente entra comportamento e que diz respeito a tudo que acontece no social, no econômico e no cultural. E aí,
qual que é a importância desse plano setorial para o Museu da Moda? Na verdade, como você falou, a gente pode ser uma ação resultante desse plano setorial, então a gente se adiantou nesse sentido, assim como o Festival de Moda do Belo Horizonte, algumas outras ações, mas o que é importante, a gente já segue essas outras coisas, né, de patrimônio memória e tal. Então, quando a gente tem as especificidades da moda em uma política, né, que ela é criada coletivamente, e ela dá essas diretrizes específicas para a moda, isso é importantíssimo para o Museu da Moda, porque a gente segue uma série de políticas e a política da moda mesmo ainda precisa ser aprimorada. Então, eu acho que, basicamente, a importância está nesse sentido, de criar essas diretrizes que vão basear mesmo a política cultural da moda. E eu acho importante falar, porque quando a gente fala, às vezes, em política, as pessoas identificam como algo partidário, né? E, de forma alguma, vai muito além de toda e qualquer gestão. O objetivo, na verdade, é esse, né? Que essas diretrizes fiquem para além das gestões que estão atuais ou que virão. Então, eu acho que essa é a importância principal. Na verdade, o objetivo final, como aconteceu com o Plano Setorial Nacional, é que ele se transforme, né? A própria Política Nacional de Cultura, ele foi um plano que passou de governo para ser de Estado, que é o que nos interessa. Quando ele se torna um plano de Estado, ele independe de quem esteja governando, né? Que é o que a gente conseguiu que agora com o Plano Nacional de Cultura, e onde entrou o Plano Setorial Nacional, que é o que nós gostaríamos que acontecesse também, e aí a gente vai conversar agora com o Jorge Peixoto, dessa contribuição de termos aqui em Belo Horizonte um plano do Municipal de Cultura feito coletivamente, né, por meio de um colegiado democraticamente eleito, com todos esses eixos que nós, né, já conversamos aqui, que já foram apresentados, né, mas que a gente possa também trazer e entender que lá na frente, com todos os processos, né, a gente tem todo um trâmite, são trâmites até chegar e ser sancionado, e ele deve ser sancionado, sim, para que possa ser transformado em uma política municipal de Estado e não de governo, exatamente para não ficar o tempo todo a bel prazer de quem entende ou não por cultura, senão a gente vai ficar na situação que nós temos hoje, que a gente não tem nem sequer, né? A gente tem uma secretaria de cultura que não tem status nenhum e sequer está tudo parado nessa discussão. Jorge Peixoto, e é com você, então, novo titular, né, que assumiu aqui agora, recentemente, tendo a sua suplente aí, a colega jornalista Tita Mota, e eu gostaria, Jorge, que você explicasse para a gente como é que você assume aí essa nova... dando continuidade aí ao trabalho da Heloísa Aline, e o que vocês estão, né, discutindo, fazendo com a agenda dentro de uma pandemia, como a gente tinha conversado antes, mas especificamente sobre essa questão, né, de estar tentando fazer esse processo de construção, de dar início, né, ou como eu falei para você no início, que se dê o processo de provocação para que esse fórum, como a Heloísa até me fala, então, se esse fórum já existe dentro do Comuc, então a gente já tem um espaço aí mais avançado para fazer essa provocação inicial aí, para que haja um chamamento público, para que as pessoas possam participar desse fórum, e a partir desse fórum que a gente possa, né, fazer essas eleições nos mesmos procedimentos que a Macota e o Tarcísio colocaram. Jorge, por favor, a gente gostaria de ouvir sua experiência e, né, o que está acontecendo aí nessa gestão complicada aí junto com a pandemia. Sem som. Ok. Boa noite a todos. Primeiro, obrigado, Valéria, pelo convite, né, de estar aqui esta noite do lado da Heloísa, da Macota, do Tarcísio, meu querido Tarcísio aí, e da Carol, né, para discutir esse assunto tão importante para a moda mineira, em especial para a moda aqui de Belo Horizonte, né? Eventos como este, independente da forma que ele está sendo realizado, tá, devem continuar e são importantíssimos, tá,
para a gente prosseguir aqui discutindo um pouco mais sobre a nossa moda. A Heloísa, que iniciou, né, lá dentro do Comuc, né, todo um trabalho, e quando ela falou realmente da dificuldade que teve no início, ela conseguiu vencer vários obstáculos, precisamos ainda vencer outros obstáculos, e vamos fazer isso junto, tá certo? Trabalhando com as indústrias, trabalhando com a área educacional, né? Ou seja, todo mundo de mãos dadas. Hoje, se nós não tivermos o espírito colaborativo de todos os setores, não vamos conseguir alcançar nada. Então, é dessa forma que nós estamos trabalhando, né? Porque as pessoas só conseguem ver a moda como mercado, né? Mas a moda também é cultura, né? A moda estimula a produção do design como meio de expressão e diversidade e estratégia da economia, como o Tarcísio falou aí da economia, a Heloísa também, né? E no estudo feito pela Firjan, recentemente, mostrou que essa indústria criativa que a moda está envolvida, né, representa 16,4% do PIB nacional. Olha o que é isso, 16,4%. Tá? E se você pegar ainda a arquitetura, a moda e o design, representam 82% desse 16%. Então, aí está a importância do setor da moda, né, que, graças a Deus, agora está sendo visto de outra forma, né, que pessoas como vocês, como a Macota, como o Tarcísio, que estiveram lá, né, lutando, mostrando essa bandeira da moda, né? E aí vem a Heloísa aqui na área municipal, a própria Giovana também na área estadual, né, no CONSEC também, quer dizer, que estão mostrando a importância desse setor, essa indústria criativa, né, e que precisa realmente de políticas públicas. Nós precisamos de leis, de editais, de normas, né, para estimular, né, essas indústrias, diminuir o impacto delas no mundo, atingindo o maior número de pessoas. A Heloísa colocou aí que as empresas elas não entendem o que é um edital, né? Agora nós tivemos recentemente, num trabalho que a Heloísa esteve lá, a Lei Aldir Blanc. Pela primeira vez entrou, a moda esteve presente e nós pudemos contemplar, tá certo? Colegas nossos do setor de moda, né, com a Lei Aldir Blanc. Isso é algo, tá certo, que é fantástico para a gente. E todo mundo de mãos dadas, um ensinando o outro, vendo como é que eu faço, como é que é um edital. Esse edital é uma coisa difícil? Não é nada difícil. As pessoas precisam realmente ler, ter atenção. E é a partir daí, então, que nós começamos a trabalhar políticas públicas para o setor, né, que vão fomentar mais ainda essa indústria criativa, essa indústria da moda. Né? A Heloísa falou inicialmente aí que os desfiles que eram feitos aqui, todo o empresariado participando sozinho. Olha o que é importante para a moda dentro de um município, dentro do estado e dentro de um país. E por isso, tá certo, que nós estamos começando a trabalhar aqui dentro do Comuc, né? O Comuc, estamos há um ano, basicamente, sem nenhuma reunião presencial, estamos tendo reuniões virtuais, estamos ainda tendo algumas dificuldades, porque com os cortes que ocorreram no orçamento do município, né? E a Carol está aqui, sabe muito bem disso, né? Isso está dificultando mais ainda, né? Nós iniciamos projetos novos agora, porque todo o dinheiro foi destinado para a saúde, né? Então, são momentos realmente delicados, mas são nesses momentos que nós temos que reinventar, repensar, e eu vejo esses momentos também como oportunidade de nós começarmos a trabalhar de uma forma mais intensiva essa questão do nosso plano setorial. Né? Mas precisamos fazer eles de mãos dadas, tá certo? De mãos dadas com todos os setores, e principalmente com a área educacional. Belo Horizonte, depois de São Paulo, é a segunda cidade que tem mais escolas voltadas para a formação da área de moda. Desde cursos de aperfeiçoamento, qualificação, técnicos, graduação, pós-graduação, é a nossa cidade. Então, nós precisamos aproveitar, tá certo, todo esse potencial que temos aqui em Belo Horizonte e criarmos realmente o nosso plano setorial de moda aqui do município. E é isso que nós estamos tentando. Vamos agora para outro fórum, realizar um fórum, né, Heloísa? Né? E somar, e chamar o empresariado, chamar os estudantes, chamar todo mundo para participar.
né? Eu vejo o seguinte, são coisas simples, tá certo? Que nós precisamos aqui. Por exemplo, se nós tivermos aqui um edital para fomentar iniciativas culturais e financiar a área editorial, olha a quantidade, aí o meu querido professor Tarcísio pode dizer para mim com mais clareza, a quantidade de trabalhos que nós temos aqui dentro do nosso município, né, que podem virar referência, tá? Internacional até, e que às vezes precisam do auxílio, precisam de um apoio. Mas como nós não temos isso, tá certo? E eu estou falando de um item que parece que é pequeno, mas é um item importantíssimo para a formação de novos estudantes para o nosso setor da moda. Então, é uma bandeira, Valéria, que nós estamos trabalhando, é uma bandeira que nós estamos levantando com as dificuldades, né? As dificuldades do próprio Comuc, né? As pessoas entenderem, né? A moda, né? O pessoal gosta só ver o glamour, né? Mas a moda é muito mais do que isso. A moda, tá certo? Envolve outras coisas. É um dos setores que mais emprega, né? no município. Tá? Então, nós temos que olhar a moda com mais carinho. E nós estamos, então, trabalhando lá, eu, a Titita lá, né? Estamos trabalhando justamente para a gente poder desenvolver esse plano setorial, que foi, inclusive, uma das bandeiras que a Heloísa passou para mim. Falou, Jorge, isso aqui, ó, tá certo? Nós temos que trabalhar, e vamos trabalhar juntos, sim, para desenvolver esse projeto. Que bom, Jorge, até essa questão, quando você fala de fazer toda essa parceria, né, de união mesmo do setor da moda, eu acho que uma das coisas que a gente mais precisa mesmo é dessa organização, é dessa união. Eu me lembro, porque em 2000, eu não sei se foi em 2017 ou em 2018, quando o então prefeito Juca Ferreira, não, ele era da Fundação Municipal da Cultura, ele fez uma reunião com todos os setoriais da moda em Belo Horizonte. E a última reunião que ele fez foi com o da moda. Eu lembro que era eu e mais umas 10 pessoas, eu acho que a Carol Ladeira também estava lá, não me lembro mais de outras pessoas que estavam lá, éramos 15 pessoas que estávamos lá, e ele ficou assustado, ele disse, gente, cadê a moda? Vocês têm que se organizar. Eu fiz reunião com todos os outros setores e tinha gente saindo pela janela. Então, aquilo a gente ficou meio que assim, resposta, né? Falei assim, olha, mesmo que tivesse poucas, né, pessoas, mas cadê essa representatividade, essa força que a moda tem, né? E ele estava lá, o Juca Ferreira, como todos sabem, ele estava lá, foi um dos, né, participantes lá desse seminário de moda também, contribuiu muito com isso. Isso é uma discussão, uma das discussões assim que eu acho que mais importante ainda é de tentar se organizar, e como você falou, e tem todos os setores, como o Tarcísio colocou. E aí, Jorge, que eu quero passar essa discussão até quando a Macota, ela participa lá desse seminário, e Macota, e você coloca lá muitas questões que você disse que não foram contempladas, não é? Que você achou até que teve algumas dificuldades. E aí eu queria voltar com você de novo, diante da fala aqui do Jorge, né, dessa união, dessa tentativa de coletividade aí para a gente poder pensar a moda sobre vários eixos, e lembrando que se a gente entende que a moda entra pela economia criativa, a gente não tem como a gente não pensar, né, esses princípios, né, da diversidade, da sustentabilidade, da inclusão social e da inovação tecnológica. Só aí nós estamos incluindo outros setores, outras secretarias que precisamos de estar juntos e fazer essa discussão. Então, Macota, eu queria voltar para você e que você até contribuísse mais para a gente aí, na hora que for começar a fazer essa discussão, mas para quem está nos assistindo, entender como que é importante essa questão da diversidade e o que não aconteceu, o que não aconteceu em 2010, com o que você comentou, que a gente possa trazer para cá, né? E aí estou colocando para você também essa representatividade da moda afro, né, brasileira. Eu vou contextualizar aqui, né, dessa moda afro mineira, né, e aí você podia até explicar melhor para a gente aí, o que faltou lá atrás da representatividade, que inclusive foi o que causou, inclusive, a criação
como você mesmo colocou, da fundação da Associação Brasileira, da Associação Nacional da Moda Afro-Brasileira, eu acho que essa discussão, e aí a gente está entrando numa questão dos direitos humanos e da diversidade, que é a questão também de trabalhar uma moda antirracista. A gente sabe que é uma moda ainda, que ela está ainda calcada, né, nessa discussão, a própria, né, Makota deixou essa experiência aí, e que não aconteça isso aqui na hora que a gente for fazer essa construção do nosso plano municipal de moda. Makota, eu queria que você falasse essa questão aí da falta de organização, de mais representatividade, entendeu? Eu queria que você, né, colocasse para a gente essa importância, para a gente, na hora que quando for começar a fazer essa construção, que a gente evite, né, esses erros e que possa ter mais ainda condições de trabalhar essa questão nesses princípios que estão norteando aí a moda como cultura. Bem, Valéria, o Tarcísio colocou bem que o primeiro seminário ele levou a representação do Brasil todo. Lógico que uns estados ou umas regiões com maior número de pessoas do que outras regiões. Mas a presença, vamos dizer assim, foi visível a diversidade dessa moda. Né? Quando você pega, por exemplo, o norte do país, né, e vai falar de moda, aí você encontra né, outros fazedores de moda, outros na moda, na parte artesanal, outro tipo de moda artesanal, e você vai encontrando uma diversidade de saberes e fazeres no norte do país. Minas Gerais não é diferente, por exemplo, nessa questão, né? A gente é quase vamos dizer assim, a gente é quase um país, Minas Gerais, não só pelo seu tamanho, né, do tamanho do território, mas pela diversidade. E Belo Horizonte também tem essa diversidade enorme de pessoas de todos os estados, e também a gente encontra gente aqui também de todo canto do Brasil também, em Belo Horizonte, né? Então, Belo Horizonte, acho que apresenta bem essa diversidade. Eu lembro quando surgiu aquele movimento do pessoal do hip-hop embaixo do viaduto Santa Teresa, muitas vezes eu fui lá bem no início para ver o que a juventude estava vestindo. E ali você encontrava o que a gente chama de tribos, né? Vários grupos, né? O grupo disso, o grupo... Não era só o povo do hip-hop que estava ali. As pessoas iam ouvir, né, o rapper, mas não era só isso, né? Tinha pessoas diversas, juventude de diversos locais, com vários gostos, né, que eles se reuniam. E vestindo uma gama, assim, uma diversidade. Às vezes eu olhava e falava, gente, se eu fosse jovem assim, será que eu hoje ia pensar em conjugar isso com aquilo? Então, a juventude ela vem também numa desconstrução e reconstrução do que é moda, de uma forma, eu falo que é de uma forma bem saudável, assim, bem boa. E sempre contemplando toda a juventude, ela traz essa diversidade toda para o que veste, né? E essa juventude, somente eu acho, em Belo Horizonte, ela apresenta muito essa moda afro-brasileira, assim, essas Áfricas, elas são bem presentes no que essa juventude veste, somente a juventude periférica, a juventude do hip-hop, né? A juventude no samba, né? E aí em outras manifestações. Então, assim, o plano setorial de moda, eu falo que ele é tímido, não é tímido em contemplar a diversidade, não. Ele é tímido, às vezes, nas proposições, né? Sim. Mas que era possível por um momento. E aqui eu estou vendo que ele tem algumas metas que precisam ser atingidas até 2024. E aí, diante desse desmonte todo, o que nós vamos fazer até 2024 para atingir algumas metas, né, importantíssimas? Ele é todo importante, mas tem algumas que que traçam período, que precisam acontecer até o período tal, e a gente sabe que isso não vai ser possível, né? Mas Belo Horizonte ela sempre foi uma cidade inovadora em matéria de políticas públicas, né? Belo Horizonte sai à frente em várias questões. E eu acho que aí Belo Horizonte também pode sair à frente na construção desse plano setorial. Olha, nós temos um museu, né? Nós temos um museu. Antes a gente teve um centro de referência. A gente tem um museu. A gente tem, ao segundo, né? Minas é o segundo estado com o maior número de universidades de moda, né? E eu garanto que a maioria está tudo quase que concentrado em Belo Horizonte, né? Então, Belo Horizonte tem essa diversidade grande. A gente tem um número muito grande de jovens
na cidade de Belo Horizonte, né? O país, até 2030, ele vai ter um número grande de jovens e um número grande de velhos, né? De pessoas velhas, né? Para nós de tradição, dizer que a pessoa é velha é poder, tá? Então, a gente fala assim, é idoso, não, a pessoa é velha mesmo. E não é velha no sentido pejorativo, não. É velho no sentido ancião, aquele sábio, aquele que comanda, naquela pessoa na qual a gente vai buscar as nossas experiências, igual acabou de falar a Heloísa aí, né? Que ela já estava na década de 70, né? Dentro do processo. Boa parte dos processos que ela descreve nesse período, eu não conheço, porque eu nasci na década de 60, e eu começo a fazer moda na década de 80. Né? Então, muitas das coisas que ela disse eu não conheço. Então, onde que eu ia buscar dessa história que não fosse com a Heloísa? Então, quando a gente fala velho, às vezes não é velho em, às vezes, idade cronológica, também não. Né? Às vezes é a pessoa, como é o caso dela, que é a pessoa que estava lá atrás, lá naquele início. Então, não é tímido o plano em contemplar essa diversidade, não. Eu acho que o plano ele está em si bem caminhado, ele traz né, a questão da memória, ele traz a educação, né, ele traz a sustentabilidade, ele, né, nos eixos dele, ele está muito bem colocado. Acho perfeitamente que Belo Horizonte pode e deve beber nesse plano, porque ele foi discutido com o Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro deu pitaco, participou e tudo. E Minas Gerais, não menos que qualquer outro estado, né? Então, que a região Sudeste ela é ponto forte no colegiado setorial de moda, né? Não é à toa que Cássio Castilho estava na coordenação do último colegiado, né? Então, a região Sudeste ela sempre foi aqui, sem desmerecer o restante, mas ela sempre foi a mola que movia essa setorial. E Belo Horizonte e Minas nunca ficou lá atrás nisso, não. Então, acho que Belo Horizonte pode e deve beber desse plano. O que precisa é fazer isso, né? Que a Heloísa disse bem, o comum que tem pessoas de várias áreas. Então, pelo menos a gente tem que ganhar essas pessoas dessas áreas diversas, não esquecer de dialogar com toda a diversidade da cidade, né? Desde a população periférica ao Buritis, né? Ao Sion, a Pampulha, né? Com todas as áreas mesmo. E áreas e idades, que a gente também agora tem a moda a gênero, né? A primeira vez que eu vi um desfile dessa moda, né, assim, eu fiquei assim, maravilhada, né? Porque o nascedouro da moda, ele é assim. Depois que a questão da imposição do gênero, a moda vai mudando. E muitas das peças hoje em dia que são ditas femininas, elas já foram masculinas, como, por exemplo, o caso da saia, né? Que é uma discussão enorme, essa história de saia, né? E a saia, ela aparece primeiramente no corpo, porque se é que aquilo era a saia, né? Mas vamos dizer assim, parecido com a saia, ela nasce no corpo de um homem, não é no corpo de uma mulher. Então, né? Não é no feminino, né? Era no dito masculino. Então, a gente também tem a moda a gênero para a gente contemplar. E aí, dentro dessa moda a gênero, também eu passei por uma experiência de ir ao primeiro Fashion Black Poá, né? Que era o primeiro Fashion Black de Porto Alegre, né? Eu fui convidado em 2017 a ir para esse Fashion Black. E aí eu pude ver também lá um desfile de moda afro-brasileira a gênero, né? Assim, e eu fiquei assim espantada com a qualidade da produção na cidade de Porto Alegre, né? Assim, então, isso é o Brasil, né? Essa diversidade toda. E volto a dizer, Belo Horizonte não é diferente, Minas não é diferente. Então, a gente vai ter que dialogar com todos os setores, todas as idades, para construir esse plano. Não é só... é lógico que o povo da moda é que tem que conduzir a condução, mas é importante conversar principalmente com o design, é importante conversar com a arquitetura, é importante conversar com o povo que trabalha na área do urbanismo, né? É preciso conversar com esse povo todo, né? Mesmo porque falar de moda em Belo Horizonte, nós vamos falar também de uma moda urbana, né? Urbana. Isso. Então, a gente vai precisar conversar com todas essas áreas aí. Eu acho que Belo Horizonte tem toda a capacidade e talento para isso aí. Acho que podemos sim sair à frente. Acho que temos que aproveitar esse momento da gestão que estamos, nós que estamos na gestão municipal,
né? Porque, por exemplo, em 2019, nós revemos, né? Quando eu entro, já foi revisto. O Plano Municipal de Promoção de Igualdade Racial, quando eu chego em 2017, ele já tinha sido revisto. E aí nós pactuamos ele com toda a PBH no final de 2019. E aí também lá foi pactuado o plano de política para as mulheres e o plano da pessoa com deficiência. Né? Isso é o que eu posso dizer dentro da Secretaria de Direitos Humanos, na qual estou, né? Na Subsecretaria de Direitos e Cidadania, que faz parte da SMASAC, né? Então, e aí eu sei de outros planos que estão sendo construídos, da população LGBT e outros da pessoa idosa, né? Então, eu sei de outros. Eu acho que esse é um momento excelente, né, para a gente aproveitar e criarmos o Plano Setorial de Moda de Belo Horizonte e chamarmos todo mundo para a conversa e não deixar nós que fazemos moda afro-brasileira de fora da conversa. Né? Claro. Não estou dizendo que vão deixar, não. Falei para não esquecerem. Não estou falando que vão deixar. Por isso eu reforcei aqui com você, nessa conversa, porque na nossa perspectiva e nosso ponto de vista, e isso não é mentira, a primeira moda a ser feita nesse território é a nossa. Tá? É a partir das indumentárias que foram criadas para se vestir, né? Que nem era a moda, as indumentárias, para os terreiros. E quando estava se vestindo Portugal e outros locais, né? Nós, de tradição de matriz africana. Acho que travou um pouquinho. Valéria. Oi. Eu vou aproveitar que a Macota saiu aqui. Eu acho que, até coloquei aqui no chat, 10 anos, né, uma distância temporal absurda. E eu acho que esse plano nacional ele também tem de ser atualizado com as questões, né, que são as de necessidade, as que são evocadas aqui pela sociedade contemporânea, né? Porque não se falava em racismo, em diversidade, de gênero. Você está falando do Plano Nacional Setorial? Eu falo que a Macota fala aí que o Plano Nacional ele contempla, né, a diversidade. Sim. Mas eu acho que a gente tem agora outros temas que estão permeando a sociedade, né? E a gente tem de atualizar isso nessa conversa. O meu sonho é ter um fórum da moda onde que a gente pudesse ter comissões, entendeu? Para fomentar um todo ali e que privilegiasse todas essas discussões e necessidades que estão sendo faladas e discutidas no momento, né? Como racismo, né? Ela está falando de moda gênera. Eu acho que a sociedade vai mudando de demandas, né? E essas demandas vão ter de ser incorporadas nesse nosso planejamento aí do futuro. E outra coisa que eu queria falar também é o seguinte, o Tarcísio lembra bem, um dos pilares dos anos 90 foi o pensamento sobre moda, pensar a moda. Acho que a gente tem de resgatar isso, sabe? E esse Fórum da Moda tem de ter, dentro dessas comissões, sabe, pessoas para pensar isso, para fomentar isso. Porque, juntamente com as bibliografias, né, as estudiosas, os pesquisadores, o Tarcísio próprio é um exemplo, e vem você agora mais na contemporaneidade, a gente falava muito, a gente discutia muito, sabe, sobre tudo, né? Com a presença de pessoas de todas as áreas e tal. A gente tem de resgatar isso. Eu acho que uma forma de resistir a esse desmonte vai ser a gente reunir e vai ser a gente pensar e a gente remontar tudo que está sendo destruído aí de uma forma melhor e mais construtiva e mais atual.
Isso, Luísa. É igual eu estava só complementando a fala da Macota, quando ela fala sobre a questão da diversidade, acho que o que falta para a gente, principalmente, é fazer um mapeamento, né? Existem N criativos aqui, é um potencial de Belo Horizonte, mas ainda falta um mapeamento para dar visibilidade a esses novos criativos, por exemplo, já que a gente está falando tanto nessa questão aí da contemporaneidade, né? E é por isso que quando você comenta, eu te perguntei se estava se referindo à questão do Plano Nacional Cultural, existe aqui em Belo Horizonte, nós já temos, a partir de 2017, o Sistema Municipal de Cultura. Esse Sistema Municipal de Cultura é muito importante, inclusive, para esse debate, porque ele vai falar, uma das temáticas é a questão dos direitos culturais. E entre esses direitos culturais está exatamente essa dimensão da contemporaneidade que você tanto está, né, preocupada aí para a gente poder fazer esse trabalho, né? Então, eu acho que é outra coisa que nós temos aqui em Belo Horizonte, já que já foi, inclusive, era uma das diretrizes do Plano Nacional Setorial, era ter um Sistema Nacional da Moda. Nós já temos isso. E aqui, a partir do Sistema Municipal de Cultura, que ele trabalha mais voltado a essa questão dos direitos culturais, e é por isso que a gente pode... Claro, a moda não está com a palavra especificamente moda, mas esses direitos culturais, a moda está contemplada exatamente por esse viés da moda como cultura e, obviamente, pela economia criativa. E aí, como o Tarcísio foi citado 2 vezes aí, e eu quero também complementar com ele, Tarcísio, eu queria que você fizesse aí, amarrasse aí esse comentário, tanto da Macota quanto da Heloísa Aline, e aí eu te coloco também essa questão de quando a gente discute o ensino de moda, a gente trabalha com conceitos, né? E a gente sabe que um desses conceitos, e você acabou de fazer uma tese, né, de defender uma tese maravilhosa, né, Li, acompanhei essa sua tese, onde você faz exatamente até essa discussão, essa desconstrução aí da moda como cultura, né, e ainda as coisas que ainda são resquícios ainda, para você ter um ensino, uma prática e um ensino de moda que possa contemplar não só essa questão da diversidade, mas quando você traz, né, essa questão de aculturação, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente a importância, por isso que o elo institucional de ensino, ele é imprescindível para fazer parte, né, desse debate, né? A Secretaria de Educação tem que estar participando aqui com a gente, e eu queria, Tarcísio, que você discutisse, inclusive, o conceito de moda autoral, dentro aí dessa discussão que nós estamos fazendo aí de moda como cultura, de plano municipal, e eu acho que é interessante você usar um pouquinho do seu trabalho, da sua tese, para levantar essas questões aí da definição de uma moda autoral junto com os criativos, pelo viés da economia criativa, para a gente começar a pensar, inclusive, esse novo ensino aí de moda, né, com as questões contemporâneas aí de sustentabilidade, de antirracismo no próprio conceito de moda, e eu queria que você contribuísse com a gente e mostrasse como é importante também nesse plano municipal também ter essa discussão, essa dimensão aí acadêmica. Uau! Meu Deus do céu! Muito obrigado, Valéria, pela tua provocação e essa possibilidade que eu acho que o espaço aqui é para isso mesmo, para a gente trocar pensamentos, reflexões e fazer avançar, né? Nosso campo, que é o campo da moda, né? Campo aí no sentido do Pierre Bourdieu mesmo, né? Eu estou adorando essa mesa, a Macota, enfim, as falas incríveis, Macota traz essa potência da reflexão dela, do discurso, tudo. O Jorge citando umas coisas muito importantes. A Heloísa, gente, eu conheço a Heloísa. Nós somos testemunhas vivas, né, Elo? Desde Vitória Evas Fashion, enfim. As primeiras semanas de moda, realmente, que criaram, instituíram a noção e a compreensão do calendário oficial de moda brasileira, que, como ela realmente tocou, Paulo Borges é a personagem muito importante, né, na história da moda contemporânea brasileira, né? Aliás, você o entrevistou recentemente, né, Tarcísio? Paulo Borges fez até uma discussão sobre políticas. Nós tivemos a honra de tê-lo numa palestra para o nosso curso, né, Design de Moda do FMG, e na qual ele resgatou todo esse histórico, pensando a realidade no mundo contemporâneo.
Bom, o Jorge falou inicialmente que essa importância do Seminário Nacional de unir os três elos. O elo institucional realmente é essencial, porque é a partir dele que surgem, digamos, os outros dois, né? Então, o elo institucional vai subsidiar, vai fomentar e formar o que eu considero, eu prefiro usar o adjetivo criador. Eu não gosto muito de usar nem designer, porque designer é uma influência muito anglo-saxônica, que é a partir da década de 1980. Se a gente olhar pelo viés francês, é styliste. Então, eu tendo a chamar mais criador ou estilista, nesse sentido. Porque quando você chama designer, você fica numa confusão entre o campo do design só e a moda. Então, eu prefiro usar ou criador ou estilista, porque a gente está contemplando diretamente a área da moda. Quando o Jorge fala que realmente a importância do elo institucional, sim, eu acredito também, porque nós vivenciamos, quando eu falo nós, é a partir da década de 1980, o Brasil tem uma característica muito curiosa, pessoal. Nós somos um país que se desenvolve e se profissionaliza muito rapidamente. Então, como a Heloísa falou, a França tem uma tradição cultural e histórica de ensino, a Inglaterra tem uma tradição, a Itália, certo? E a gente tem uma tradição do contemporâneo. O que isso significa? Que a gente se profissionaliza, a gente alcança um alto nível muito rapidamente, né? A Carol aqui com o Mumo é a primeira experiência pública, ou seja, uma política pública como viés para um museu, um espaço dedicado à memória, preservação de memória e de bens culturais. Aí, bens culturais materiais e imateriais, né? Então, o museu, ele contempla exatamente essa função. Quando você fala, Valéria, e provoca a questão de tentar compreender a moda pelo viés autoral, conceitual, e aí eu falo, de certa forma, na minha pesquisa do doutorado, e eu fui para um caso muito recente, que foi um caso da Dior, né? Uma grife, enfim, famosa, que atua tanto na alta costura como no prêt-à-porter. A atual estilista da Dior foi acusada de plágio, ou melhor, foi acusada de apropriação cultural. Então, é um termo muito pertinente para a gente discutir aqui, e eu retomo a fala da Makota. A Makota tem muita propriedade também para falar sobre isso, porque são essas nuances que a gente tem que pensar e trazer para o debate, para a reflexão, para pensarmos coletivamente um plano setorial, né? Então, não dá para fechar os olhos para a questão da diversidade de gênero, de raça, enfim, todas as diversidades. Não dá para fechar os olhos. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar também, ter uma certa atenção para nos apercebermos e entendermos as diferenças e as nuances entre o que é do campo da moda, o que é do campo do traje, o que é do campo do figurino, enfim. São nuances de distinções que a gente, quando a gente se debruça mais, a gente consegue compreender. Aí, retomando rapidamente para citar para vocês, depois quem tiver interesse pode até ler depois com calma. O que aconteceu com a Dior? A Dior, recentemente, eu falo recentemente assim, na história, recentemente é tipo 10 anos para cá, tá? Então, é um recorte muito, muito aproximado da nossa realidade. A Dior, o que a gente chamaria no processo criativo de uma coleção, de pesquisa, que a gente tem quando o criador ele vai para um determinado local, que serve como processo inspiracional para ele, e ele entende, ele pesquisa esse local, esse corpus, esse objeto de estudo que vai impulsionar o seu processo criativo. O que acontece? A estilista da Dior vai para a Romênia, né? Visita uma pequena comunidade da Romênia e se apropria, né, culturalmente do repertório cultural dessa comunidade e traduz em processo criativo de moda. Qual o pecado dela?
não tem problema você pesquisar sobre, o Ronaldo Fraga já fez inúmeras vezes, vários criadores faz inúmeras vezes também. Você pesquisar sobre determinada personalidade, determinada sociedade, determinada cultura, não há problema algum nisso. O que você tem que ter cuidado é que moda e processo criativo de moda é sensibilidade. Tá? Então, se você, como criador, você está trazendo para o seu processo criativo de uma coleção a sua tradução, o seu olhar sensível sobre essa inspiração, você tem que ter, no mínimo, o caráter e o traço ético. Então, se você não desenvolve a sua ética, a sua prática ética, então você já tem um problema, tem um ruído aí na sua formação. Né? Então, você se apropria de uma cultura, da potência dos traços, dos códigos, dos símbolos, da simbologia, de tudo de uma cultura, e você assina embaixo como se todo esse processo autoral, criativo, fosse seu. Não é. Porque na moda, quando eu ensino, eu deixo muito claro isso para os meus alunos. Tudo já foi feito no planeta, no mundo, no universo, entendeu? Desde a antiguidade, das civilizações antigas, egípcias. Alguém falou da saia, eu acho que foi a Makota, acabou de falar, né, da saia. A saia, como exemplo para a gênero, né, entre masculino e feminino. Gente, a divisão da moda entre gêneros é um reflexo da igreja, basicamente, do clero. Tá? O clero impõe que as sociedades exerçam, através da roupa, uma forma de distinção sexual. Tá? Isso vai se potencializando, enfim. Eu não vou também me delongar muito nisso aqui. Mas o que é importante? Lá na civilização antiga egípcia, o homem usava já uma saia também, um saiote. Tá? A gente tem o Calacíris, a gente tem nos gregos, então isso vai passando através de várias civilizações, várias sociedades. Então, por que isso é importante? Para a gente pensar que, quando a gente for tomar cuidado de falar de questões que são relevantes, importantes, precisamos sim, porque isso é ato político. Política não é só ir numa eleição e votar em candidatos, não. Política é um ato de exercício cotidiano. A gente exerce política diariamente, entendeu? Nas nossas falas, nos nossos diálogos, nos nossos posicionamentos. Então, assim, as pessoas têm uma leitura, uma interpretação equivocada de política, que, eu não gosto de política. Por quê? Porque elas ligam política a partidarismo. E aí acham que política é só praticada em dias de eleições, primeiro, segundo turno, enfim, ou terceiro turno, né? Que a gente tem um exemplo clássico que gerou o que a gente vivencia hoje. Enfim, mas voltando para a questão do autoral. Então, por que o elo institucional, que é o que forma o segundo elo, que é o elo dos criadores, é tão essencial? E o Jorge falou muito bem, quando ele fala, por exemplo, se existisse uma política de Estado para, por exemplo, publicar o que se produz nas universidades, que se faz, eu lembrei na hora, e aí a memória de jornalista, né, Elô? Por exemplo, Minas Gerais, para quem não sabe desse histórico, é o único estado, os criadores de Minas Gerais foram os 2 únicos brasileiros que venceram, tá, um concurso de uma vodka, vou falar o nome, mas não é merchan, que é o Smirnoff Fashion Awards. Essa vodka criou esse concurso mundial, e aí ela elegia em cada país, tá? Nós tivemos, primeiramente, a Angélica Oliveira de Versa, que é a minha colega no curso de moda da UFMG. Ela venceu a etapa brasileira e a etapa internacional desse concurso. E depois, na sequência, nós tivemos o Luiz Cláudio Silva, que hoje tem a grife Apartamento 03, desfila na São Paulo Fashion Week, que venceu a etapa brasileira, e eu fui um dos jurados na época, que eu trabalhava na Folha de São Paulo, e aí a organização convidou pessoas, jurados, a gente foi para Salvador. Coincidentemente, Salvador parece ser um epicentro, né? A final brasileira foi em Salvador. E aí o Luiz também venceu, também ambos egressos do curso
que era a extensão, o curso de estilismo da UFMG. Então, essa tradição, essa importância para o eixo, o elo institucional é muito, muito importante, porque, pelo menos na minha compreensão, é a partir dele que a gente tem uma constituição de uma cultura de moda brasileira. Aí a cultura ela é compreendida como uma formação, né, acadêmico-profissional, porque é o que eu falo para os alunos. Você, claro, você precisa sobreviver, você tem que trabalhar, enfim. Mas se você se fortalece e faz uma formação que vai aprimorar a sua vertente artístico, criativa e autoral, você automaticamente vai ter sucesso, vai ter inserção no mercado de trabalho, porque você vai ser procurado, entendeu? Quando você desenvolve bem a ponte entre suas sensibilidades de olhar e essa sensibilidade de olhar ser transformada em processo criativo, você consegue perceber as nuances do seu tempo, o espírito do tempo, né? E você traduzir isso em criação, uma criação que ganha uma chancela, uma autoria. Ou seja, até hoje, se nós batermos os olhos numa criação da Chanel, a gente vai identificar que é Chanel. Hoje, eu falo muito isso em sala de aula. Hoje, se eu bater o olho no look, numa criação, ou mesmo, nem precisa ser criação, se eu bater o olho num croquis do Ronaldo Fraga, eu sei que é do Ronaldo Fraga. Se eu olhar uma criação do Alexandre Rescovitch, eu sei que é do Rescovitch. E assim sucessivamente, tá? Então, isso é muito importante, porque se nós continuarmos a formarmos criadores, ou seja, potenciais criadores que perpetuem a moda como estética, que se a gente criar e perpetuar a moda como estética, a gente está potencializando a moda como uma cultura. E aí, é que eu já falei anteriormente, se a gente potencializa a moda como cultura, ela vai automaticamente respingar na economia, no turismo, porque eu duvido que as pessoas não queiram vir para Belo Horizonte para conhecer o Museu da Moda. Entendeu? Duvido que as pessoas não queiram vir para Belo Horizonte para conhecer o hotel do Ronaldo Fraga, enfim, conhecer os criadores, conhecer o cenário. Então, tudo isso é uma cadeia, são elementos, são redes que vão se comunicando, entendeu? Então, é muito importante e a gente fazer essa discussão, pensar coletivamente, inserir e não excluir, tá? Eu acho que nós vivemos numa sociedade que chega, já basta tudo que a gente já sofreu, exclusões, etc. E não, a gente tem que... Porque uma vez eu participei de um seminário promovido pelo consulado francês em São Paulo. E aí foi muito curioso, porque para o adido cultural do consulado, é muito engraçado isso, né? A França colonizou por décadas países africanos, mas eles não compreendem muito bem o conceito de multiculturalidade. E aí, quando eu vi uma palestra da Lúcia Santaella, uma professora, enfim, uma das experts de semiótica do Brasil, e aí ela falando bem do conceito de multiculturalidade num cenário na sociedade brasileira, criou um certo estranhamento para os membros do consulado francês, porque eles não entendiam, né? Ou faziam questão de não entender. Enfim, porque para eles é muito clara essa noção histórica, né? de distinção entre dominação, dominado. A gente herda um pouco isso também, porque fomos, enfim, colônia também no país. O binarismo de gênero na moda, né? Que eleva essa discussão que você, né, colocou aí. Eu acho que isso tudo aí é se reposicionar, né, Tarcísio? E isso é na academia, é com pesquisa, né? E aí mas essa potência que a gente está discutindo aqui. Então, assim, é muito importante, é super relevante trazer. E, gente, é como a Elo falou anteriormente, nós, apesar de todos os turbilhões, e é o que eu falei agora há pouco, nós temos essa característica de amadurecermos muito rapidamente. Então, assim, pelo meu olhar, tá? Eu acredito que nessas 2 últimas décadas a gente andou o que países andaram em um século. Tá? Então, isso é um traço bom? Só que a gente tem que aprender a usar esse traço a nosso favor, que eu acho que é isso que a gente está meio assim perdido,
tá meio assim, um fio solto aqui, outro ali, mas precisamos unir e costurar esse fio para virar um look. Né? Ô, Valéria, eu quero lembrar aqui, com essa que ele está falando aqui, do nosso celeiro, do talento que a gente tem, é o seguinte: antes que a escola que ele dirige hoje, que ele atua hoje, fosse uma graduação, ela já revelava, Ronaldo Fraga, ela já revelava, o próprio Luiz, do apartamento 03, já tinha o Marcelo Toledo, que foi o maior sucesso, altamente autoral, altamente anticonvencional, J.C. Balena, que desfilava na Casa dos Criadores, enfim, Minas... E a gente viu todos esses desfiles, né, Lô? Eu vi a Angélica e vi Luiz Cláudio no final internacional. Então, eu acho que a gente tem a consciência, né, deixar essas pessoas, estimular que as pessoas possam fazer, continuar fazendo esse trabalho autoral, sabe, para dar meio, ajudá-los, conduzi-los de alguma forma, como você está falando aí, a questão da estética, inclusive, né? É isso que é o nosso grande. Nós perdemos, o Minas perdeu o carro, a carruagem, no momento que, numa Belo Horizonte Fashion Week, que já tinha um espaço para novos criadores, veio Gesiel Moraes, veio aquele menino Duarte Ferreira de Pernambuco, fazendo roupa com lona de caminhão, veio um tanto de gente, veio o próprio Cavaleira, que desfilou aqui pela primeira vez, o André lá do Natal, esqueci o nome dele aqui, era o Jacques Araújo, era o diretor. Então, nós perdemos um caminho muito grande quando nós não seguramos esse pessoal aqui. E o André Hidalgo percebeu isso, esse movimento autoral, e fez a Casa dos Criadores, e nós perdemos o bonde nesse momento, com todos os nossos talentos, e poderíamos contar com os outros também de fora. Enfim, só para fazer uma parte aqui, eu sou apaixonado por moda autoral, né? Então, a gente tem de lembrar essas histórias bacanas, né? Marcello foi um sucesso na Fenice de 40 anos, só se falava em Marcello Toledo. Cadê Marcello Toledo? Né? Bom, gente, Heloísa, tem muita história para contar aqui, gente. Nossa. Nós estamos aqui, como o Tarcísio colocou, isso aqui é só uma avant-première, né? Na verdade, a gente está só tentando mostrar para as pessoas aí que estão nos acompanhando essa discussão, dessa importância mesmo, dessa construção. E eu queria, assim, conversar só para a gente finalizar aqui, mas conversar com a Carol, só para discutir, dando continuidade ao que o Tarcísio falou, de estar voltado para essa questão de um pensamento crítico. Eu queria que a Carol mostrasse que o Museu da Moda não só trabalha com essa questão, essa missão de memória, das tradições, dos saberes, mas que ela tem, inclusive, vocês têm lá um projeto que é de aula aberta, que é exatamente para incentivar esse pensamento crítico. E aí, Carol, eu queria só que você explicasse rapidinho aqui para a gente, né, a importância do Museu da Moda como espaço de também estar voltado para essa discussão acadêmica, onde você sempre tem um espaço, né, para fazer essa conexão entre o pensamento crítico e um espaço onde as pessoas podem, né, fazer essa prática de discutir disposição, além da questão da memória. Então, eu queria que você falasse para a gente rapidinho, que isso tem a ver com a política pública nacional, municipal, sobre o setor da moda. Claro. Então, primeiro, reforçando a missão do museu, né, que é preservar, pesquisar e promover os acervos relacionados à moda em Belo Horizonte. E aí, a partir daí, a gente tem uma programação super extensa, que vai além das exposições, né? Então, a gente tem, como você falou, aula aberta, você tá algumas ações que são permanentes aqui no museu, né? Então, a gente tem aula aberta, que é uma parceria com as universidades e com os cursos também livres de moda. Então, todas as quartas-feiras eram dadas aulas aqui presenciais, gratuitas, não só para os alunos de moda, mas para interessados de um modo geral.
como a temática, a gente convidava, né, os professores e eles sugeriam essa temática. Então, era uma aula com início, meio e fim, e que era um sucesso. Assim, toda quarta-feira, aconteceu de ter quarta-feira, da gente não ter a capacidade mesmo de atender todo o público que estava fazendo fila na porta do museu. Isso é lindo, né? Emocionante da gente ver. E aí, além disso, a gente tem a temporada de oficinas. Então, são oficinas que são dadas também, perdão, durante uma temporada. Tem o ciclo de cinema e moda, que nas últimas edições a gente estava fazendo uma parceria com o FIDOC, né, que é o Festival de Documentários de Moda, que é um movimento que ele é espanhol e que acontece em diversas partes do mundo. Aqui em Belo Horizonte acontece aqui no Museu da Moda, em parceria também com o Sesc Palácio. Então, também vem uma programação com exposição, com debates, com os documentários e com oficinas relacionadas aos documentários. A gente tem o Slow Week, que é a Semana de Moda, Ética e Sustentabilidade, e que desde 2015 a gente vem com essas discussões, muitas vezes incômodas, né, lá atrás, pioneiras, e que deram origem a uma série de outras discussões, e que a gente tinha como uma coisa realmente muito, muito além do nosso tempo, e que a gente imaginou que ela se concretizar em mais ou menos uma década. E aí veio, né, a pandemia e tudo se concentrou nesse tempo, assim, em um ano. O que a gente achou que seria uma evolução de uma década se concentrou ali, e hoje em dia todo mundo fala, procura saber e sabe que é uma realidade, né? Então, a gente tem essas programações que fazem parte daquelas políticas que eu já citei e do nosso plano museológico, que elas norteiam todas as outras ações, mas elas são as ações, o esqueleto mesmo que a gente tem de programação. Então, essa parte que é muito importante e que ela atua diretamente com o setor educativo do museu. Ótimo. Jorge, queria que a gente fechasse aqui, eu queria muito que você falasse para a gente, deixasse aí no final, se a partir de agora está na agenda aí do Comuc aí, fazer essas iniciativas aí, como eu falei para você, a própria Heloísa Aline aí já afirmou aí que já tem esse fórum, né, da moda, que isso para mim já é um espaço mais do que suficiente para a gente começar a fazer as provocações iniciais, né, para esse chamamento aí. Então, eu queria terminar com você esse debate, com a sua fala, né, e para mostrar para a gente aí que a gente está, como você mesmo deixou, e vamos convocar todo o setor, todos os eixos, porque esse trabalho ele é coletivo, ele precisa de representatividade. Quanto maior a representatividade, maior a legitimidade de um plano municipal de cultura, ele se transformar realmente em um plano de Estado e não de governo. Jorge. Perfeito, Valéria. Eu queria dizer para a Macota que hoje não se constrói nada sozinho, minha amiga. Tá? Se nós não estivermos hoje de mãos dadas, com todos os segmentos, e eu reforço aqui, a gente não consegue construir nada. Acabou aquele momento que sozinho eu ia levando, ia fazendo, e tinha que ser dessa forma. Hoje se tem que trabalhar de uma forma coletiva, de uma forma colaborativa. Então, para desenvolver esse projeto aqui, nós vamos chamar todo mundo. E cada um vai contribuir, com certeza, com um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né, para que a gente possa ter, no final, então, algo que contemple realmente a cidade de Belo Horizonte, né, e que não contemple apenas o grupo A, B, C, D ou E, sei lá que for. Tá? Então, essa é a nossa proposta para que nós possamos fazer um plano desse jeito. Tá? Como a Heloísa, nós realizamos, né, Heloísa, através da Frente da Moda Mineira, 2 fóruns aí, né, que teve lá, você trabalhou com a frente, e nós vamos fazer isso agora realmente. As dificuldades estão aí para serem vencidas, né, e nós vamos vencer, e estamos aprendendo, inclusive, né, com as tecnologias, né, que vieram aqui, para nos dar um suporte e fazer com que a nossa voz
seja ouvida agora além das fronteiras. Quer dizer, antes um evento como esse, nós íamos ter ali um grupo restrito ali de X pessoas. Hoje não. Hoje nós temos o mundo, certo? Para ouvir, para contribuir também, para que nós tenhamos algo que sustente e algo que seja de acordo com a necessidade do município. Nós vamos, aproveito aqui para dizer, Valéria, que nós vamos ter esse ano a Conferência Municipal de Cultura, a 6ª conferência, já está marcada para o mês de novembro, tá? Provavelmente vai ser virtual, nós estamos trabalhando lá no Comuc, mas vai acontecer a 6ª Conferência Municipal, e que nós estamos também, quando nós chamamos as pessoas para participarem junto conosco, hoje no Consec aqui, existe uma cadeira para o setor da moda que está aberta, tá? Para mais um participante. Nós temos lá a Giovana Penido e está faltando o seu suplente, que vai trabalhar, que vai atuar junto com ela, com o setor da moda no Estado. E nós trabalhamos aqui de mãos dadas, ou seja, o município e o Estado com o mesmo pensamento, para que a gente possa realmente estar realizando algo que vai trazer um benefício para nós. Belo Horizonte é a capital da moda. E por que não Belo Horizonte também ser a capital sustentável? Né? Paris não tem um projeto lá até 2024, por que nós não podemos ter o nosso projeto aqui também, de mãos dadas com todos, como o Tarcísio reforçou aqui na fala dele? É disso que nós precisamos. Tá? Então, deixo aqui a mensagem que nós vamos sim trabalhar e vocês vão estar juntos conosco. Não se constrói nada sozinho. Verdade. Gente, muito obrigada. Eu queria agradecer a presença de vocês. Para mim foi sim, um prazer enorme fazer essa discussão. Eu acho que foi muito rico. E eu queria dizer para vocês que o Fashion Revolution, aqui em Belo Horizonte, está assumindo essa agenda. Então, nós vamos dar continuidade com outras mesas sobre políticas públicas culturais, tá? E a gente vai conversar com outras secretarias, com outros agentes, com todos os elos da cadeia criativa e produtiva da moda, e a gente quer contribuir sim, Jorge, né, que todos esses debates que a gente aqui do Fashion Revolution BH for fazer esses debates, que a gente quer contribuir com essa reflexão crítica, sim, tá? Então, parabéns pela continuidade aí que você e a Heloísa Aline aí, que vocês estão continuando com essa agenda aí de criar, né, um plano setorial municipal para Belo Horizonte. Agradecer a presença aí da Carol Ladeira, do Tarcísio de Almeida. Para mim sempre é um prazer a gente estar fazendo esse debate, pensamento crítico. Macota, muito obrigada também, né? Pena que acho que teve algum problema de conexão. E para vocês que estiverem aqui nos assistindo, aliás, agradecer demais aqui, gente, a Lívia Monteiro, que está aqui fazendo essa transmissão aqui com a gente. Lívia, obrigada aí também, tá? A gente está, né, na maior, querendo fazer um maior trabalho aqui para vocês também, de qualidade, e pedindo para vocês, acompanhem a gente mais essa semana aqui do Fashion Revolution. Amanhã tem oficina, na quarta-feira tem mais outro debate sobre moda e feminismo, outras oficinas e mais um bate-papo sobre questão de matérias-primas e sustentabilidade na indústria da moda brasileira. Gente, boa noite, muito obrigada. E você acompanhe a gente pelo Facebook no Fashion Revolution BH Digital 2021. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada, boa noite. Obrigada, Valéria, boa noite. Obrigada a vocês, gente. Obrigado, Valéria, obrigado, Lívia, pessoal do Fashion Revolution, e continuemos. Obrigado, Valéria, e um agradecimento especial à Lívia aí, que conseguiu aí contribuir aqui para a gente pudesse estar no ar aqui. Né? Ela foi fantástica, fantástica. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Quero agradecer também, eu sou uma entusiasta, né? Olha, Macota, é a final da década de 70, 79 para 80, tá? Tá bom. Que eu comecei a minha história. E eu sou entusiasta, eu acho que, de repente, assim, estou nesse caminho, estou sempre disponível para todas as iniciativas, porque a gente faz o que a gente gosta, a gente aprende toda hora, a gente convive com gente muito bacana e a gente tem a oportunidade de mudar as coisas através da reflexão, do pensamento crítico, como a Valéria tanto gosta. Um abraço para todos, viu? Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, Luísa.